Oi, quero dar as boas-vindas a você que está chegando aqui. Eu sou a Carol e esse é o podcast Até na Estante. No episódio de hoje eu vou falar sobre a trilogia Jogos de Herança, da autora Jennifer Lynn Barnes, que foi uma trilogia que eu gostei muito de ler, já li já tem um tempinho, mas tem muita coisa dela que eu lembro. Incrivelmente eu lembro, porque quando eu começo a ler um livro, passa um tempo depois, eu só lembro que eu gostei daquele livro, mas não lembro por quê, então, mas vou conseguir fazer uma resenha aqui legal para vocês, sem spoilers, como sempre. E essa trilogia, eu acho que vai muito além de uma trilogia, porque tem outros livros que a autora escreveu que se passam nesse mesmo universo. Dois deles já estão nas livrarias brasileiras, mas tem um que ainda está para ser lançado, acho que ainda esse ano, e outro que ainda não tem título nem nada confirmado. Mas no episódio de hoje eu quero focar apenas nessa primeira parte da história, que é a trilogia, que os livros se chamam Jogos de Herança, o segundo é O Herdeiro Perdido e o terceiro A Aposta Final. Os outros livros extras são Os Irmãos Hawthorne, O Grande Jogo e Games Untold, que ainda não tem previsão ainda para chegar no Brasil e o título também ainda está sem tradução. E tem um outro livro ainda que está para ser lançado, como eu falei anteriormente, mas não se sabe muito sobre ele. Então, assim, acho que virou um esquema de pirâmide, mas um esquema de pirâmide que eu amei cair, porque a trilogia, pelo menos esses três primeiros livros, eles te prendem de uma forma que é incrível, porque é um livro que, assim, não enrola para as coisas acontecerem. A autora sabe exatamente o que ela está fazendo ali, ela sabe os momentos certos das coisas acontecerem, das reviravoltas acontecerem. Então, eu vou falar aqui um resumo sobre ele, depois falar mais ou menos para vocês sobre o que eu achei da história, enfim. A história começa com Avery Grimes, que é uma adolescente comum que está ali lutando pelo seu futuro, ela não está tendo um momento fácil na vida dela, ela perdeu a mãe, está ali planejando a vida dela, de como vai ser depois do ensino médio, até que um certo dia, sem ninguém saber o porquê, simplesmente um bilionário chamado Tobias Hawthorne deixou toda a fortuna dele para ela. Ela não sabe quem ele é, ela nunca viu ele, ninguém ninguém entende o porquê, nem mesmo a família. Até mesmo a família foi pega de surpresa durante a leitura do testamento de que toda a fortuna ficou para ela. Mas para ficar com tudo, ela precisa morar pelo menos durante um ano na mansão. E aí que começa toda coisa em que ela quer buscar entender, e a família também, do porquê que todo o dinheiro ficou para ela. Ela não conhece absolutamente ninguém da família, tudo ali é muito novo para ela. Fica aquele mistério no ar, mas um mistério que te prende porque você também quer entender o porquê. Por que que um homem desconhecido morreu e deixou toda a sua fortuna para uma menina de uma outra cidade que não é a mesma que a família vive, onde se encontra a mansão, onde tudo ali movimenta ao redor da família Hawthorne, por que que ele deixou para ela? E esse livro é justamente perfeito para quem ama mistérios, enigmas, quebra-cabeça, porque tem muito, muito disso mesmo ao longo da história, ao longo dos três livros, e até mesmo no livro extra, Os Irmãos Hawthorne, mas o outro livro que eu mencionei, O Grande Jogo, eu ainda não li, mas estou bem curiosa para ler. E, e tem muita reviravolta mesmo. Mas tudo ali são peças que vão se encaixando bem e, como eu falei bem no início, a autora sabe justamente o que ela está fazendo, ela sabe
a hora de encaixar as coisas perfeitamente no capítulo. E outra coisa que eu acho ótima nesse livro é que não tem capítulos muito longos. Então, assim, quando eu li, por exemplo, eu tinha capítulos que tinham 5 páginas, até 4 páginas. Acho que os capítulos mais longos ficavam para o final e tinham no máximo 10, 11 páginas. E é uma leitura bem, bem fluida, a autora não enrola. E assim, você fica, a cada capítulo que passa, você vai querendo mais. Os personagens são bem cativantes, carismáticos. Você se apaixona pelos irmãos Hawthorne, que são os irmãos Alexander, Jameson, Grayson e Nash Hawthorne. São personagens assim perfeitos, perfeitos. Mas o meu favorito mesmo, eu amo todos igualmente, mas o meu favorito é o Jameson. E eles querem ajudar ela, eles querem entender por que o avô deixou a fortuna para ela quando tinham 4 netos ali como possíveis herdeiros. Mas ele não deixou para nenhum deles, não deixou para as filhas, não deixou para genros, para nada, para ninguém ali, só simplesmente pegou uma menina aleatória, podemos dizer assim, mas que depois a gente percebe que não foi bem aleatória assim, e deixou toda a fortuna para ela e um monte de questões. E ao longo dos livros eles vão descobrindo pistas de por que a fortuna foi parar nas mãos dela, por que ele não quis que outro membro da família herdasse o dinheiro. E o Tobias Hawthorne, ele era um homem que ele gostava muito de enigmas, de quebra-cabeças, tudo que envolvesse mistério, assim, e justamente ele fazia jogos, assim, com os netos, então ele passa a fazer justamente o mesmo com a Avery, depois que ela herda tudo, porque ela passa a ter que buscar as pistas, junto com os netos dele, por que que ele causou todo esse rebuliço em que ela não era neta dele, não é do mesmo sangue dele, e precisou herdar tudo de uma hora para outra, um adolescente que simplesmente se torna a adolescente mais rica do mundo. Estou tentando aqui falar algumas coisas sem deixar escapar spoilers, porque assim, muito do que eu falei aqui sobre ela ter herdado a fortuna, enfim, não é bem um spoiler, está até mesmo na sinopse do livro. E só que acontece muita, muita coisa ao longo da série, então assim, sua cabeça vai explodindo de acordo com cada coisa ali que é descoberta. E a Avery, ela sendo a protagonista do livro, ela é uma personagem muito interessante porque, como o livro se passa também no ponto de vista dela, você entende ali como a mente dela trabalha, o quanto ela é inteligente. E aí ela se une a mais 4. é, e aí ela se une a mais 4 membros da família Hawthorne, que, né, são os irmãos, que são extremamente também inteligentes. Então, assim, a mente de titânio deles trabalhando junto é muito legal de ler. E foi uma trilogia que me surpreendeu muito, porque quando eu comecei a ler ela, foi por indicação de uma amiga. E, assim, já no primeiro capítulo, na primeira frase, eu já fiquei assim, cara, eu acho que eu vou gostar desse livro. Porque quando eu começo uma série assim, e foi um estilo de leitura que eu nunca tinha tentado antes, porque eu leio muita fantasia, né? Mas romances e coisas assim e romances em geral, mas coisas assim de mistério, eu acho que foi meu primeiro contato. Quando eu terminei essa primeira parte da trilogia, eu fiquei bem satisfeita com o final e até achei que a autora iria mesmo encerrar por ali. Mas aí ela apareceu com outro livro, que foi Os Irmãos Hawthorne, que também é um livro bem legal e também tem muitas reviravoltas, muitos quebra-cabeças, muitos, muitos mistérios. Vai nessa mesma vibe da trilogia.
E o Grande Jogo eu ainda não li, preciso ler, mas acredito que também vai ser tão interessante quanto. E Games Untold eu ainda não sei muito sobre ele, mas fiquei curiosa. E como eu falei, o esquema de pirâmide, que sem dúvidas eu não vejo problema em entrar, porque cada livro te surpreende cada vez mais. E certeza que se você começar a ler essa série agora, você não vai se arrepender. Muita gente gosta dessa série. Até hoje ainda montam muitas teorias, principalmente porque ainda tem outros livros para serem lançados. E eu amo histórias assim, que tem bastante reviravoltas e que te faz mexer em vários pontos e criar muitas teorias, como eu, uma leitora assídua de fantasia, romantasia, como de Quarta Asa, isso para mim é um espetáculo, porque eu amo montar teorias em livros. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar a avaliação de vocês aqui no Spotify. Os links das outras plataformas onde o podcast está disponível eu deixo sempre na descrição. Eu peço que vocês também compartilhem o podcast com outros leitores, com amigos, com algum amigo que você está tentando convencer a entrar nesse mundo da leitura, quem sabe. E eu encontro vocês no próximo episódio. Tchau!